Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Justiça, um canal focado na difusão das maiores temáticas referente ao mundo do direito, trazendo aqui para vocês as maiores autoridades com maiores relevâncias. Hoje, 23º episódio. Gostaria de aqui agradecer antes os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Obrigado, Alex Brandão. Obrigado, Rafa do Bocelli. Um excelente vinho, risoto. Vai lá que você não vai se arrepender. E não podia deixar de agradecer a nossa collab. Aqui é onde a gente faz aqui as nossas gravações, a Rede Fox TV, que é a melhor internet do Brasil. Aí você, advogado, estudante que está aí inscrito nos quadros da ordem, tem desconto, hein? Fala do Café com Justiça que tem desconto. Bom, neste mês aqui, o mês de março, o mês das mulheres. Parabéns vocês, mulheres, todas as mulheres do Brasil. Infelizmente, um país que ainda temos como tabu algumas temáticas e se faz necessário a gente conversar sobre política, representatividade, o empoderio da realidade da mulher em espaços de poder. E para falar sobre isso, eu trago aqui não só uma advogada, mas sim uma especialista em direito eleitoral que exerce um papel importantíssimo na luta pela democracia e também pela participação do fortalecimento da mulher no espaço social. É isso? Seja muito bem-vinda, doutora Flávia Garbim. Muito obrigado. Muito obrigada, meu amigo, pela oportunidade. Toma café, doutora? Tomo. Dá licença, viu? Café com justiça. Deixa eu servir um cafezinho para a doutora. Enquanto isso, doutora, por gentileza, se você pudesse definir Flávia Garbim em 3 palavras, o que você podia falar para a gente? Eu falaria sobre empoderamento, sobre luta e sobre muita empatia para viver aí os nossos dias como mulher, né? Que nós enfrentamos muitos desafios. Infelizmente é o que eu falei, né? Ainda é um tabu ainda, as mulheres ainda é uma discussão ainda sobre política, igualdade, representação feminina. Por que tudo isso, doutora? Por que você acredita? Quando nós olhamos, né, e aí nós temos que olhar de uma maneira histórica. Então, quando nós olhamos para a mulher, principalmente dentro da sociedade, e aí nós podemos ir e visitar a Grécia Antiga, nós podemos visitar o Iluminismo, mas também nós precisamos pensar, eu valoro muito o pensamento dentro da nossa democracia brasileira. E quando a gente pensa, o Brasil é um país jovem, é um país onde a luta feminina, ela tem se tornado, de fato, com força, né, com toda a intensidade necessária agora. Então, antigamente, há 10, 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos essa luta tão consolidada. A Constituição de 88 trouxe para nós a questão aí da igualdade entre homens e mulheres. Então, nós estamos falando de 1988. É uma luta jovem, né? O voto feminino foi uma conquista que nós tivemos ali na década de 30. Então, é algo novo, né, para nós. Então, nós precisamos lutar essa batalha, mas com essa consciência de que nós estamos em um campo novo. E por isso que nós precisamos falar e levantar essa bandeira com muita intensidade. Legal, perfeito. E por isso, doutora, também, trazendo aqui a doutora como especialista, né, do direito eleitoral, esse ano, ano de eleição, e aqui é o Café com Justiça sem milindre, viu, doutora? Aqui a gente não fica tolido, a gente fala a verdade, tá, para o nosso público que nos assiste. Perfeito. Então, esse é o ano que a gente vê muitos políticos, né, saindo da penumbra, né, para poder ganhar voto, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas antes eu queria saber, quando você percebeu que queria ser advogada? Eu percebi que queria ser advogada justamente quando eu tive o contato ali com a Constituição Federal, né? Eu estudei em escola do Estado, depois eu passei para a escola particular, com muita luta e dedicação, consegui bolsa. Então a minha luta nunca foi uma luta fácil, né? As coisas nunca vieram de mão beijada para mim. Eu sempre tive que estudar muito. E, em consequência desses estudos, eu estive na Alesp com 13 anos,
fazendo projetos de lei. Então, eu já tive deputados interessados nos processos que eu fazia de projetos de lei, né? Que Só você um faz... minuto, desculpa te interromper. A LESP, para quem nos assiste e não conhece Não o mundo conhece. jurídico, a Assembleia Legislativa, fica à vontade de poder Isso, é a explicar. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Cada estado tem aí a sua Assembleia Legislativa. E aí eu enviava esses projetos de lei, os deputados se interessavam. Começou jovem, né? Comecei jovem, comecei com 13 anos. Tinha ajuda da minha mãe. 13 anos, caramba. Uma mulher também que pensava já nessas questões. E minha mãe não tinha faculdade, não tinha ensino superior na época. E com 17 eu fui para Brasília. Então, eu passei também em um programa de deputado jovem, eu fiquei na Câmara dos Deputados, eu fiquei alocada lá junto em um alojamento militar que tinha, para fazer a apresentação do meu projeto de lei, né, um projeto voltado para a educação, com 17 anos, e eu ganhei uma Constituição, eu tenho essa Constituição até hoje. Que legal. E eu voltei, me arrepio, assim, porque eu voltei lendo aquilo, e a gente leu o artigo 5º, eu olhei e falei, cara, como que eu consigo, sem ser política, né, sem entrar para a política diretamente, exercer algo em relação a isso, fazer algo com isso? O que é essa Constituição? O que eu faço com isso? E o direito. Tanto que eu nunca, durante a faculdade, perguntavam para mim, mas você não quer ser juíza, delegada? Eu nunca quis prestar concurso, porque a minha vontade sempre foi exercer ali o direito como advogada, defendendo os interesses da população mesmo. Legal, e assim, a temática que hoje a doutora é uma especialista é uma temática, assim, extremamente relevante, importante, mas também não é uma temática fácil. E que hoje, na realidade, a maioria da população carece de conhecimento no ensino, né? Médio. Antigamente nós tínhamos, né, a educação cívica, militar, nos reuníamos ali para poder cantar o hino nacional. Hoje em dia, infelizmente, não tem mais. Exatamente. Né? Recentemente, o governador de São Paulo sancionou, né, de novo aí o ensino cívico nas escolas estaduais. Mas encontra tanta barreira, né? Mas existem muitas barreiras, né? Como o jovem hoje não foi, assim, não vem dessa criação de ter o contato com o hino nacional, com o hino da cidade, o hino de São Paulo, então ele acaba sendo resistente a isso, né? Então isso é muito grave. A gente precisa restaurar essa questão do amor à pátria, né, dentro das escolas. Isso sem falar de bandeira partidária, né? Porque eu vejo hoje algumas bandeiras que defendem aí direita ou esquerda se escorando numa temática e não deixa a nossa população, né, a nossa sociedade evoluir. Essa é a realidade. Exatamente. Eu costumo brincar, eu falo, se apropriaram da bandeira do Brasil, né, tanto um lado como o outro, para finalidade política. E está totalmente errado. Verdade. A bandeira do Brasil é do brasileiro, independente se você é de esquerda, direita, centro, extrema esquerda, extrema direita. E você deve conhecer o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da sua cidade, né? Como guarulhense que eu sou, então eu exerço esse papel. E onde eu vou, eu falo, eu sou guarulhense, não tem problema nenhum. Não nasci em São Paulo, capital. Sou de Guarulhos. Então a gente precisa restaurar esse sentimento de pertencimento mesmo. Doutora foi a primeira advogada da família ou não? Já? Fui a primeira advogada da família. Quem te inspirou, doutora? Dentro da minha família foi a minha mãe. Sua mãe? Minha mãe, ela não fez faculdade de Direito, mas ela sempre falou que gostaria de fazer. Então, isso sempre ficou na minha cabeça. Ela queria ser delegada, mas isso sempre fica, né? A gente cresce com aquela inspiração. Poxa, minha mãe não conseguiu, mas eu consigo, eu tenho essa condição. E é um motivo de orgulho conseguir conquistar. Legal, isso. Parabéns aí pela família. Eu tive o privilégio aqui, passou rápido, né? Você veio, chegou com ela aqui no estúdio. Ela é uma jovem bonita, viu? Jovem Parabéns. Bonita. Bom, no início da sua carreira, doutora, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Uma das barreiras que a gente enfrenta já é ser mulher, mas eu não gosto de me escorar nisso. Eu acho que a gente precisa compreender. Existe a barreira em relação a ser mulher, mas eu preciso criar mecanismos, eu preciso aprender a lidar com isso, né? Então, a barreira maior é realmente furar essa bolha e, de fato, ter voz e altivez, né? Demonstrar essa competência como mulher, porque a gente acaba tendo que estudar 2 vezes mais do que um homem, por exemplo, para demonstrar conhecimento dentro da mesma área.
Isso eu considero muito grave, mas é uma das dificuldades que eu enfrentei ali no começo da carreira. E não se vitimizar, né? Mas sim, e não também receber um determinado benefício, né? Por ser mulher, mas sim porque é capaz, né? Justamente. Tanto quanto o homem, Justamente. né? Independente, né? Bom, doutora, houve algum momento no início da carreira ou na própria faculdade que você pensou em desistir? Sim. Conta aí um pouquinho, compartilha com a gente. Foi no início da minha carreira, porque é uma cobrança que nós advogados, acredito, aí eu vou falar genérico, tanto para homem quanto para mulher. Acredito que nós nos cobramos demais em relação ao direito e principalmente quando envolve o direito de um familiar, e eu vivi isso. Né? Eu tive um familiar com direito violado e eu não tinha mecanismos para ajudá-lo, até porque eu exerço outra área do direito, que é o direito eleitoral, e eu não conseguia, não tinha mecanismos, não tinha saída para ajudá-lo, e aquilo foi abalando meu psicológico de uma maneira que eu olhava e falava, poxa, que tipo de advogada eu sou? Se eu não consigo ajudar quem eu amo, quem mais precisa e quem eu amo, né? Uma pessoa muito próxima. Então, nesse momento eu olhei e falei, poxa vida, eu não vou conseguir passar por isso. Mas, graças a Deus, né, aí dentro da minha fé, eu acredito que eu fui sustentada, eu costumo brincar, eu fui carregada por Deus, assim, E no resiliente colo, também, né? Porque não tendo é essa fácil. resiliência, olhando e falando, não, eu preciso respirar, preciso cuidar da minha cabeça, então fica aí a dica para os advogados, cuidem da mente de vocês, isso é muito importante, Verdade, a gente fato. lida com coisas muito pesadas, a gente lida com o direito do outro, e tudo isso impacta diretamente a nossa evolução profissional, a nossa evolução para estudar, a nossa relação interpessoal com as pessoas. Então, nesse momento de dificuldade que eu não tinha saída, que eu não conseguia achar um mecanismo ali para ajudar, que eu me vi, né, contratando outros advogados para fazer ali o papel e fazer a defesa dos interesses desse familiar, eu olhei para mim e falei, nossa, que péssima advogada, né? Mas conseguiu superar? Superado com certeza, foi uma situação que passou, né? Eu acho extremamente normal, viu, doutora? No meu ponto sim. de vista, e trazendo a medicina, né? E colocando no lugar da advocacia. Eu acho que realmente você vai se envolver, porque a gente já se envolve com o ser humano, a dor do outro, né? Agora imagina você com um familiar, você se envolve também, nós somos humanos, né? Então o emocional, ele também, a gente pega muito, né? Então, é super normal. Que bom que você superou e entendeu isso e hoje conseguiu ser resiliente, né? E se você olhar para trás, o que você falaria para a Flávia no início da carreira, se ela pudesse te ouvir? Eu falaria, seja resiliente, seja forte, você não sabe tudo, não seja teimosa, que às vezes a gente é meio teimosa, e se mantenha firme e constante, é isso que nos leva a continuar o nosso progresso, né? É isso que nos leva à perfeição mesmo, é se manter firme e constante naquilo que nós fazemos. A advocacia ela não é fácil, né? Primeiro porque, e assim, é o meu ponto de vista, é o que eu acredito e é o que eu vivi. A maioria das universidades, na realidade, não preparam, né, você para o mercado de trabalho e muitas delas nem para o exame de ordem, né? E aí você tem que buscar depois o conhecimento. 5 anos, vai buscar fazer um cursinho preparatório. Depois, ainda quando você passa na prova da OAB, exatamente, ninguém te ensinou o que era, né, a instituição de fato e de direito e o mercado jurídico na prática é outra coisa. Uma audiência, não é verdade? Petição inicial, a gente não aprende isso. E realmente o que você falou, se a gente não tem o mental muito trabalhado e você realmente não sabe discernir, você vai ali carregar isso vai te prejudicar na saúde física e mental, né? Porque o mental reflete no físico uma hora, né? Não tem jeito. A gente, uma hora, eu falo, dá o pane. Eu aprendi, assim, eu me envolvo, né, com os clientes realmente, né? Eu trabalho de uma maneira bem humanizada, mas eu aprendi também que o problema do meu cliente, eu não posso transferir para mim mais do que 5 minutos, porque senão eu paro no churrasco e vou atender, então assim, você não tem vida social. Não.
né? Então a gente tem que saber discernir isso também, porque nós somos humanos, né? E não robôs. Exatamente. A doutora pensa isso também? Sim, a gente tem que aprender a dosar, né? Porque é aquilo, eu não posso deixar de ser humana quando eu estou atendendo o meu cliente, mas eu também não posso, por exemplo, parar de dormir, não comer, me envolver com a dor do cliente a ponto de parar a minha vida, né, com aquilo que não é literalmente um problema meu. Claro, eu tenho que dar o meu melhor pelo problema do meu cliente, mas eu não posso parar a minha vida porque a gente é resolvedor de problema. Ninguém chega dentro do escritório de advocacia falando, nossa, doutor, é muito raro. Nossa, doutor, eu só quero fazer o preventivo. Nós eu estamos adoro. ali para isso, né? Para resolver problemas. Mas não é a realidade. A pessoa chega para nós já ali com um problema e quando é um problemão, que você olha e fala assim, vou ter que resolver isso por etapas. Então o cliente já chega para você sem dormir, nervoso. Então, se você pegar tudo aquilo do outro, né? Eu acredito muito na questão de energia, né, se você carregar tudo aquilo para você, você vai levar um ambiente para sua casa ruim. Você vai levar uma caçamba de problema e vai ficar difícil, isso. né? E aí você só vai ter mais problemas dentro da sua casa. E não vai conseguir resolver o do cliente. Não, exatamente. Eu acredito muito que a visão do advogado ainda tem... O advogado ele tem um papel importantíssimo na transformação social. Qual que é a opinião da doutora referente à visão do advogado? O advogado tem, eu concordo com essa afirmação veementemente, assim, o advogado tem um papel fundamental na transformação social. Porque quando a gente fala de direitos, né, a gente precisa assegurar, quando alguém chega para mim com um problema, justamente, normalmente esse problema eu preciso assegurar o direito daquela pessoa ou daquela empresa, né, seja um CPF ou um CNPJ, não importa, eu preciso assegurar o direito daquela pessoa em razão ali do Estado. Então eu vou chegar na porta do judiciário no Estado e falar, excelência, o meu cliente tem direito a isso, por isso, isso e isso. Ou defender o meu cliente, né? Fazer esse papel. Então, imagina uma sociedade sem advogado, sem que o seu direito seja defeso, sem que o seu direito seja de fato exercido. Então, o advogado pega, como eu falei, né? Você pega a Constituição, mas aquilo é um papel. Se eu não faço nada com aquilo, aquilo é abstrato. Então, o papel do advogado é pegar a lei e praticar a lei. Então, não tem como falar da irrelevância do advogado. Nós exercemos um papel fundamental onde nós não seremos substituídos. Então, eu não concordo com essa coisa de a inteligência artificial vai substituir. Não, isso não existe. A advocacia é humanizada e não tem como a gente tirar o ser humano. Eu acredito que auxilia muito, otimiza muito no sistema, talvez, de gestão, sim, mas sim. Ela não é moleta, principalmente na análise técnica, jurídica, processual. Exatamente. Né? E daí a minha argumentação e a minha fundamentação na prática, que eu vejo muitos advogados aí tomando invertida na justiça, né, às vezes. Particularmente, eu acho que por usar de maneira equivocada exatamente. A IA, né? E particularmente eu acho justíssimo. Né? Se algum colega está assistindo e já tomou uma invertida do judiciário, que fique de alerta para não fazer mais. Doutora, a advocacia mudou muito, né? Vamos falar um pouquinho sobre as mulheres na advocacia, né? Ela mudou muito nos últimos anos, mas ainda é difícil, na sua opinião, a mulher no direito? Você encontrou alguma barreira, alguma dificuldade? Já sofreu algo que beira a questão do assédio? Não? Fica à vontade para poder compartilhar. Sim. Eu acredito que nós mulheres ainda enfrentamos dificuldades, por isso nós precisamos justamente lutar dentro do direito para que isso não seja mais uma barreira. O fato de eu ser mulher não ser nem impeditivo para nada, para eu ter um cargo ou nada do gênero. E o que eu já enfrentei, né, principalmente dentro da área eleitoral, não tem como dizer que a gente não enfrenta, porque a gente precisa furar a bolha. E para furar aquela bolha, normalmente a gente passa ali por muitos homens poderosos, né? E uma situação que é muito desagradável, e eu falo, não tem problema de abrir isso aqui. Eu já recebi muitos convites para compor mesa, para fazer composição de mesa em palestras, né, eventos, com o seguinte argumento: a gente precisa colocar uma mulher, né? Precisa ter um rosto bonito para brilhantar a mesa. É uma
assim, é um elogio, entretanto, não é tão elogio assim. Porque eu não quero abrilhantar a mesa com um rosto bonito, com uma maquiagem, com um batom. Quer dizer, a gente precisa de uma mulher, então, né, e não saber qual a pauta que a Flávia defende, exatamente, né? Qual o conteúdo jurídico que eu trago. Então, muitas das vezes eu faço esse tipo de correção nos convites que eu recebo. E ótimo. Ainda bem, isso tem sido bem recebido pelas academias, né? Eu sou membro aí da Abradep, do Bradip, do Parla, e dentro dessas academias, ainda bem que nós temos pessoas, inclusive de algumas delas eu faço parte da diretoria, e nós temos recebido ali com êxito, né, esse tipo de reclamação, para que a gente venha mudar esse tipo de coisa. Cada mulher que é chamada, não é pelo rostinho bonito, não é por ser mulher, não é por nada. Eu não estou aqui para brilhantar nada, mas eu estou aqui para trazer conteúdo, para falar aquilo que eu sei com propriedade, porque eu estudei para isso. Perfeito. Bom, você que nos assiste e ainda não acompanha o nosso canal, que caiu aqui de paraquedas, temos diversos episódios interessantes. E este mês aqui nós estamos enaltecendo as mulheres, trazendo diversas temáticas à tona aqui. Inclusive, não sei se a doutora viu, nós soltamos um episódio agora, demonstrando a importância das mulheres saberem uma defesa pessoal. Se você não assistiu, vai lá. A Cristiane Silva é uma atleta de jiu-jitsu, né? Então é super interessante. A gente aborda também algumas leis, né, preponderantes na defesa da mulher e as pessoas vulneráveis. Então dá uma olhada lá, porque temos muito conteúdo. E se inscreve no canal, tá? Podcast Café com Justiça e também da Rede Fox TV. Doutora, dentro desse escopo, nós temos um aumento significativo do índice de feminicídio, né, no nosso país. E foi atualizado agora em março, deixa eu só, para não falar uma besteira aqui, a cada 4 mulheres, são mulheres assassinadas por dia, 4 mulheres por conta de feminicídio. Recentemente agora, tivemos o caso, né, tá bem na mídia, bem alta agora, a respeito do tenente, né, coronel, né, que veio à tona, foi decretada a prisão dele. No meu ponto de vista, é um entrave ali na insegurança jurídica, porque a justiça militar ela tem a sua peculiaridade, e quando um militar, na realidade, ele comete um homicídio contra uma civil, ele responde, né, na esfera civil também, sendo exonerado. Só que neste caso temos uma peculiaridade que a esposa dele também era militar. Ele está num período ali também de 35 anos de serviço público, já beirando a aposentadoria, então vai ter um entrave aí no judiciário. Qual que é a opinião da doutora referente a essa temática aí? Com certeza nós vamos ver muitos debates sobre isso ainda, mas dentro do meu ponto de vista, eu não sou especialista em direito militar, mas dentro do meu ponto de vista... Sua opinião como mulher mesmo. Como mulher, como advogada, e a gente... né, tem um conhecimento extra quando a gente fala ali em relação ao feminicídio, o que aconteceu foi de fato feminicídio, né? E a situação em si não aconteceu, quando a gente fala desse caso em específico, não aconteceu quando ambos estavam ali exercendo a sua função como militar. Então, eu compreendo que é uma ação entre um civil, né? Um civil foi lá e matou a sua mulher. Independente se ele é tenente-coronel e se ela era, né, também militar, eu vejo que é uma situação ali em que o crime não ocorreu em razão dele ser militar ou em razão dela ser militar. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a justiça militar tem a sua competência, mas nesse caso em específico, a minha opinião é que ele vá a júri popular. Opinião também, não só como mulher, mas é uma opinião técnica fundada, né, também, e a luta realmente, né, a gente vê aí o índice elevado e, inclusive essa pessoa, a Cristiane, que eu entrevistei, eu não sabia, ela falou que tem um índice absurdo de aumento das pessoas pesquisando no Google como que ocultar, né, o cadáver de mulheres e tal, você vê, olha, sim, eu não consigo entender, né.
E dentro desse escopo, eu posso trazer uma pergunta polêmica aqui também, para dar a opinião da doutora? Claro, claro. Bom, recentemente tivemos a deputada Erika Hilton, né? Ela foi eleita para poder representar o direito das mulheres. Eu queria saber qual a opinião da doutora nesse sentido e fica à vontade aqui para poder comentar a sua opinião. A gente está num país livre. Sim. Bom, é uma situação realmente polêmica, porque tudo que envolve a Erika Hilton, a gente já entra ali numa situação delicada e polêmica. Precisamos lembrar dela como minoria, né? É uma transexual que foi eleita ali para presidir a Comissão da Mulher. E nós precisamos compreender, então, primeiramente, o que a Comissão da Mulher faz? Traz pautas femininas, pautas que, de fato, defendem a mulher e analisam o fato, né, do gênero feminino como nas suas peculiaridades. Então, a mulher, de repente, tem que trabalhar menos, a mulher, não por falta de competência, mas simplesmente por uma questão biológica, e nós estamos falando de uma questão biológica. Dentro do parlamento, se nós puxarmos o histórico da Erika Hilton, de fato ela traz muitas pautas que são relevantes para a mulher, independente da mulher trans ou da mulher cisgênero, né? Que é a mulher que se identifica como mulher, nasceu mulher, se identifica como mulher cisgênero. Entretanto, eu acredito que a gente precisa ter um pouco de cautela dentro dessa situação, porque a Erika Hilton é mulher, mas ela não pertence à minoria de mulheres, ela pertence à minoria de como transgênero. Claro, o fato dela ser trans impede ela de fazer um bom trabalho? Não. Mas a pergunta que aí eu acredito que a gente precisa devolver uma pergunta para a sociedade. Não existiria outra mulher cisgênero que pudesse representar as mulheres? E talvez a gente pensasse em comissões em defesa de transexuais, né, desse tipo de pauta. Realmente a gente começar a alocar as pessoas na representatividade que elas devem ter. O problema é que as mulheres que são eleitas, a gente tem que tomar cuidado com isso, as mulheres que são eleitas, muitas das vezes não estão levantando pautas relevantes para o público feminino. Então a gente acaba num limbo onde, de fato, uma transexual tem que ir lá e fazer a representação das mulheres, né? Me representar como mulher lá dentro do parlamento. Então é uma pauta que a gente precisa debater, mas também agora, nessas eleições gerais, a gente precisa ficar atentos e atentas para que a gente vote em pessoas que, de fato, vão levantar as pautas relevantes de acordo com aquilo que eu acredito. Então, eu sou mulher. Por que eu vou eleger um deputado federal homem? Né? Eu vou dar prioridade, com certeza, isso eu já falo abertamente, para votar em mulheres. Mas é uma situação muito delicada, mas a gente precisa avaliar com muita cautela. Eu acho que pensando fora da caixa, assim, eu acredito que as mulheres, né, elas já vêm numa luta constante, né, de anos, não é à toa, né, que o dia 8 de março, a questão de bater o martelo pela Organização das Nações Unidas. Eu acho, sim, que eles têm que ter uma representatividade de mulheres trans, mas não do direito da mulher, minha opinião. Por quê? Eu acredito que o feminicídio, por exemplo, a violência obstétrica, eles atingem mais diretamente quem? A mulher. A mulher. Essa é a realidade. Sim. Né? Então, eu concordo plenamente com a opinião sua, tá? Pensando fora da caixa, sem questões partidárias, é o que eu acredito. E dentro desse escopo, recentemente tivemos uma aprovação, ainda está para ser aprovada no Senado, na realidade, a utilização de spray feminino, de spray, né, de pimenta para as mulheres, né? Burocrático, já faz muito tempo já, e a mulher não consegue comprar um spray de pimenta para poder se defender. E eu sou super a favor. Nós mulheres temos que andar sim com spray de pimenta. A gente não sabe, é fato, o homem tem mais força, ele é mais forte, a gente é mais fragilizada nesse sentido, não tem como, é biologia, né? A gente pode brigar, lutar, claro, nós temos, igual o episódio de defesa pessoal, gente, isso é super importante, eu recomendo que todas as mulheres façam, e eu falo, se eu tiver uma filha, ela pode ir pro balé, não tem problema nenhum, mas com certeza é uma pauta relevante mandar minha filha para aprender defesa pessoal.
Então, o spray de pimenta é um exemplo disso, claro. Quanto tempo a gente está lutando para simplesmente andar com, né, um sprayzinho de pimenta que, de fato, não mata ninguém. É só pra gente espirrar e correr. As mulheres na política e nos espaços de poder, você acredita que falta oportunidade ou ainda existe ainda uma barreira estrutural? As mulheres dentro, quando a gente fala principalmente dos espaços de poder em relação ao eleitoral, à eleição, falta espaço e esse espaço começa a faltar lá dentro do partido. Então a gente precisa de uma democratização intrapartidária para que de fato a gente comece a exercer a mulher lá dentro do partido. A gente não tem dirigente partidária mulher, né? As mulheres não são eleitas para comandar partidos. Então, o que acontece? A mulher não se sente, não é um local de acolhimento. Partido político não é um local de acolhimento para a mulher. Isso já é difícil. Eu, como advogada, falo claramente. A política não é um lugar confortável para a mulher. Hoje, nós temos, assim, a fulana foi eleita como vereadora. Quem é o marido dela? Ela utiliza o sobrenome de quem? Então, a mulher, ela sempre vem acompanhada de um homem. Parece que sempre tem a sombra de um homem atrás das mulheres que ocupam espaços de poder, né? Ou dentro de uma empresa, quando uma mulher é CEO. Mas quem indicou ela para aquele cargo? E a gente sempre espera que seja um nome masculino. E o que você acredita que precisa mudar para termos mais mulheres em cargos de decisão? Principalmente dentro da política, a questão da democratização intrapartidária. A gente precisa igualar, a gente precisa que mais mulheres procurem partidos políticos e se sintam acolhidas por eles, por estes partidos, para que venham a se candidatar nas eleições, porque existem mulheres que querem sim ser candidatas. Entretanto, a gente enfrenta barreiras que os homens não enfrentam, né? Hoje a doutora, além de especialista, né, da área do direito eleitoral, também exerce um cargo importantíssimo, né, na comissão, é vice-presidente? Sou vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Combate à Corrupção. Fala um pouquinho para a gente da comissão e das propostas, principalmente para esse ano, né? Sim. Essa comissão ela é de suma importância, tá? Por quê? Porque dentro, né, dessa comissão nós temos ali autonomia para, por exemplo, fiscalizar a urna, fiscalizar o juiz eleitoral. Isso já vai acontecer esse ano. Com certeza. Perfeito. Com certeza. Então, chega a época de eleição, a gente abre uma lista e sempre vai um representante da comissão verificar as urnas. Para ver a lisura do processo. Exatamente, para garantir a lisura do procedimento eleitoral, o processo eleitoral. Então, a gente entra dentro dos cartórios, né, eleitorais, aqui em Guarulhos. Nós fiscalizamos no dia, nós abrimos um plantão dentro da OAB, onde ficamos lá como advogados para defender o quê? O Estado Democrático de Direito. Doutores, está tendo compra de voto, a gente vai chamar o Ministério Público, a gente vai abrir uma representação, então a gente já vai fazer toda essa parte burocrática que o munícipe, né, o cidadão não sabe fazer, mas a gente recebe denúncias. Então, a comissão, principalmente com a parte de combate à corrupção, nesse ano eleitoral, a gente tem como foco fazer esse tipo de fiscalização e denúncia. E também nós estamos produzindo uma cartilha, tanto para candidatos, candidatas, como para a população. Verificar, o meu vereador, o meu candidato, ele pode fazer um banner, ele pode passar com o carro de som em tantos decibéis. Então, a gente vai ensinar isso na prática como um e-book, para ser fácil, um PDF que você consegue pegar rapidinho, ler e compartilhar. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, né, ele é coordenado, né, pela ministra, né, Carmen Lúcia, né, uma representatividade da mulher, e ela encerra, né, essa coordenação este ano, e quem assume é o presidente Cássio Nunes e o vice vem o André Mendonça. Essa saída da representatividade da mulher, o que você entende sobre isso? Você acha que fragiliza a questão dessa representatividade da mulher, da presença feminina, principalmente no Tribunal Superior Eleitoral? Sim, mas nós precisamos entender como funciona o procedimento dentro do TSE. Né? É uma rotatividade de cadeiras. Então, o que a gente tem que compreender? Que a gente não consegue modificar o TSE para deixar uma mulher lá na presidência
se a gente não tem uma mulher, por exemplo, na presidência do STF? Se a gente não tem mais mulheres dentro do STF? Então é importante, e quem faz a indicação? O presidente da República, né? Em regra ali, se a gente falando uma linguagem simples para a gente compreender. Então, poxa, já abriram vagas, né, para o STF e a gente sempre tem indicação de homens. A ministra Carmen Lúcia é a única mulher. A gente tinha a Rosa Weber, mas saiu, vai para aposentadoria. Então, a gente precisa cobrar os governantes para que as mulheres ocupem esses espaços de poder. Então, seja a OAB a indicação pelo 5º Constitucional, a gente precisa modificar isso e começar a cobrar as instituições corretas. Não simplesmente falar assim, o TSE falta mulher. Por que falta mulher? Porque a gente não tem nas outras esferas, né, a representatividade. Para quem não é da área jurídica, doutora, por que o direito eleitoral, você acredita que ele é tão importante na questão da democratização? O direito eleitoral é onde a gente tem a defesa de fato de, por exemplo, um pleito equitativo, né? Eu não falo igualitário, porque não existe. Não vou ser utópica aqui, ficar falando que os candidatos têm as mesmas oportunidades. Não existe. Isso não existe. Quem tem mais dinheiro vai investir mais, quem tem menos vai investir menos. E funciona assim desde que a gente tem aí toda a redemocratização brasileira. Mas nós precisamos, né, apresentar mais investimentos de infraestrutura para que as candidatas consigam ter investimento dentro da sua campanha, dentro do partido, né, para onde é direcionado verba. Então, a gente tem FEFEC, a gente tem fundo partidário, a gente tem doações, né? Então, tudo isso acaba impactando diretamente dentro do pleito. Então, a gente precisa entender como a democracia funciona para que a gente possa, de fato, trazer a presença feminina dentro do Estado Democrático de Direito. E dentro desse escopo, você acredita que qual o maior risco quando a democracia ela deixa de ser fortalecida? O maior risco é nós perdermos a democracia. Quando a gente não tem um fortalecimento da democracia, a gente corre o risco de perder ela. A democracia hoje no Brasil está fragilizada. E vem travestido hoje, você acha, a democracia? Não? Sim, com certeza. Tem muita gente que levanta a pauta democrática, né? Isso não é democracia, ou isso é democracia. E mal sabe o que de fato é democracia. Então, e as pessoas acreditam. Ou tem gente pedindo, né? Abaixo a democracia, não quero um Estado democrático. Por quê? Porque não sente que vive num Estado democrático. Então, isso é muito grave. A gente precisa... Existem muitas coisas que a gente precisa mudar na nossa política e, principalmente, trazendo lá da base educacional. A participação feminina, na sua opinião, muda a forma de fazer política ou não? Muda, com certeza. Porque quando nós pensamos na mulher, a mulher ela tem uma sensibilidade maior para alguns temas, até para as próprias pautas femininas e para pautas que não são femininas. Né? Quantas vezes, é só a gente pegar um exemplo dentro de casa, quantas situações nossa mãe já resolveu dentro de casa, olhou e falou assim, nossa, isso é simples, é só pegar e colocar aqui, e a situação mudou. Por quê? Porque de fato é uma questão biológica, a mulher é mãe, a mulher corre com a criança, com o peso de 2 crianças, uma casa para cuidar, né, a louça para lavar, a roupa. Então a gente é multitarefas. Então, com toda certeza, o fato da gente inserir mulheres dentro da democracia, em espaços de poder, muda o jogo. Por quê? Porque nós temos cabeças pensantes. A gente pode citar vários exemplos, né? Eu particularmente não sou palmeirense, mas, poxa, a administração de um clube nas mãos de uma mulher, olha o que aconteceu com o clube, né? Falar que o Palmeiras não está em uma crescente, está, né, com a Leila. Então, assim, são inúmeros exemplos que a gente consegue citar aqui quando a gente coloca mulheres em espaço de poder. E isso muda tudo. Perfeito. A doutora vai falar para mim de futebol, eu não sei nada. Eu sei de luta, de jiu-jitsu, particularmente de MMA, eu gosto. Mas de futebol a gente não vai ser um diálogo legal, mas só a doutora vai saber conversar sobre. Doutora, falando do direito eleitoral, ele entrou como disciplina, né, como matéria no 38º, né, exame de ordem.
E fala um pouquinho para a gente o que você acredita, isso veio para poder contribuir, agregou muito mais, a preparação hoje daquele candidato para esse exame, o que você fala aí sobre essa temática da qual a doutora é especialista? Foi interessante a inclusão do direito eleitoral, por quê? Porque a gente não vê direito eleitoral na faculdade. Então, a gente não sabe nem que existe. Então, o estudante de direito se forma sem saber que ele pode atuar dentro do direito eleitoral. Por isso que é uma das áreas que a gente tem poucos profissionais. Então, já fica a dica aí, se alguém gosta muito de direito eleitoral, vá para a especialização de qualidade. Entretanto, as universidades não estão preparadas ainda para preparar o candidato da OAB em relação ao direito eleitoral. Por quê? Porque a OAB cobra, por exemplo, cota de gênero, cobra questões do que pode fazer ou não dentro de uma campanha. Como que você sai da faculdade sabendo isso? Você não sabe, né? Então, você tem que passar por um cursinho preparatório ou arriscar ali, realizando questões, né? Eu sou professora de cursinho dentro do direito eleitoral, justamente. Então, a gente tem algumas técnicas, mas dizer que você sai da faculdade sabendo direito eleitoral, não sai. Hoje ainda não, né, na segunda fase do exame de ordem, né, ainda não tem ainda, né, a disciplina, né, de direito eleitoral, mas você acredita que é um projeto futuro, em médio ou longo prazo? Você acha que não entra? Honestamente, eu acredito que não entre. Aí eu consigo te justificar por quê. Porque o direito eleitoral ainda é uma área que as pessoas não querem falar muito, para que ele não acabe banalizado e muitas pessoas não acabem entrando de manada, né, na área sem saber nada. Então, não é uma área que talvez entre ali, e até porque ainda não é uma matéria obrigatória dentro das universidades. Então, seria um pouco injusto lançar, né? Tudo bem que o candidato pode escolher, mas a gente vê, o direito constitucional já é uma área pouquíssimo escolhida pelos candidatos, pela dificuldade. E o direito eleitoral, ele traz muito do constitucional, fora resoluções, então todo ano muda a resolução. Então, para fazer uma prova justa também, o próprio examinador teria que ser um especialista em direito eleitoral que estuda todo ano, de fato, o direito eleitoral, porque a gente não para de estudar. Eu acredito que deve existir uma reformulação das disciplinas desde os bancos das universidades, esse é o meu ponto de vista, para poder realmente melhor preparar o bacharel. E, assim, entrou junto com essa disciplina, né, do direito eleitoral, o direito previdenciário. E eu acredito que é questão de tempo o direito previdenciário vir nessa reformulação, tanto no ambiente das universidades, quanto vem para a segunda fase do exame de ordem. O previdenciário, eu acredito que venha com mais força. Eu acho que sim. Né, para separar. Diferente do eleitoral. O previdenciário, muitas das vezes, ele vem dentro ali do administrativo, né, toda aquela coisa. Mas eu acho justo que separe, até porque a gente tem uma demanda muito forte de direito eleitoral, é uma área muito procurada. A juventude, né, na política e a participação social. Hoje, muitos jovens estão distantes, né, como a doutora mencionou, da política. Como mudar isso, doutora? Com a educação. A base de tudo é a educação. Então, a gente precisa, como eu falei no início, trazer e restaurar esse sentimento de pertencimento do jovem como brasileiro, como cidadão, entender por que ele precisa votar, que apesar do voto ser obrigatório, é um privilégio nós vivemos dentro de uma democracia. Então, a gente precisa restaurar tudo isso, não é criando leis, não é fazendo, nossa, vamos fazer uma lei para que o jovem... Não é assim, a gente precisa começar a trabalhar dentro das bases, né? Trabalhar dentro da causa dos problemas, não ficar tratando consequência. A gente tem como brasileiro, a gente tem esse defeito. A gente quer tratar a dor, mas a gente não quer tratar a causa da dor, né? Eu acho que precisamos ser mais eficazes, mais efetivas, e a prova disso é a legislação justamente referente à proteção das mulheres, né? Sim. Temos a lei do feminicídio, a importunação sexual, temos a lei do stalking, da Carolina Dickmann, mas assim, aí quando uma cliente precisa fazer uma denúncia, na realidade, na delegacia da mulher, exatamente, ela já encontrou muito entrave, porque às vezes a própria delegada, isso eu falo, aconteceu com uma cliente no escritório. A delegada não quis abrir o boletim de ocorrência e ela tinha sido ameaçada. Então eu falo, poxa, para que tanta lei? Para inglês ver?
Exatamente. Inclusive, as maiores mulheres que foram assassinadas, elas já haviam tido medidas protetivas Deferidas, né? deferidas por conta daquele Deferidas agressor ou ali. até indeferidas, né? E a gente vê isso, nós tivemos um caso recente aqui em Guarulhos de um cidadão, né, que pulou as catracas de um prédio comercial aqui, foi agredir a mulher, acabou agredindo a mulher e a amiga dela. Inclusive, ele não ficou preso, né? Saiu na custódia e tá nas redes sociais aí se vangloriando e falando, poxa, eu Tirando sou um o cara, barato, né? tirando um barato. Assim, gente, é rir na cara da justiça. É rir na cara da justiça e das mulheres. É que eu falo também a questão da efetividade. Acho que precisamos parar de emendar a Constituição e sermos mais eficazes em relação à legislação, né? Para que realmente as mulheres elas sejam realmente protegidas, de fato, porque assim é inadmissível, né? 4 mulheres sendo mortas por dia, Exatamente. é o cúmulo. E, doutora, o que você diria para uma jovem que quer fazer a diferença hoje na sociedade? Eu diria, estude muito, não se abale com comentários sobre você, sobre a sua aparência, sobre de onde você veio, sobre para onde você está indo, porque a sua trajetória é exclusivamente sua e você é capaz, né? A mentalidade muda tudo. Então, primeiro você precisa acreditar em você. Se você acredita em você, não importa se os outros acreditam ou não. Mas, claro, eu sempre falo, a gente não pode ficar no lugar de vítima sem estudar, sem buscar conhecimento, sem de fato se preparar. A realidade hoje para a mulher nós precisamos demonstrar mais conhecimento do que um homem. Portanto, estude, busque conhecimento, né? Não passe vergonha. A gente, claro, a gente quer deixar tudo igual, né? Deixar tudo equitativo, que tudo seja lindo, belo. Entretanto, não é a realidade. Portanto, a gente precisa trabalhar com a realidade que eu tenho hoje. Se a realidade é estudar mais, se destacar e fazer um pouco mais, faça. Porque assim você vai conseguir ter uma trajetória de sucesso. Perfeito, doutora. Indo para o bloco final, já estamos, né, encerrando aqui um papo extremamente agradável, que nós tenhamos mais mulheres assim como você, que, sabe, lutam realmente pela capacitação técnica e deem a cara para bater em prol, né, da classe feminina, porque é necessário. E não simplesmente porque eu sou mulher, mas se capacite, se qualifique. Então, que tenhamos mais mulheres assim como você, tá? Doutora, um bate-bola para fechar, pergunta rápida aqui. Bora. O que define justiça para você? Justiça é equidade. Uma mulher que te inspira? Uma mulher que me inspira, Rainha Esther, da Bíblia, quando a gente fala. Uma mudança que você gostaria de ver no Brasil? Mudança que mulheres ocupem cada vez mais espaços de poder. Que legado você quer deixar para a advocacia? O legado de uma mulher que luta e batalha, abrindo espaço para outras mulheres. Doutora, muito obrigado por compartilhar sua história, sua experiência, né? É um prazer. Fala pra gente aqui, por gentileza, suas redes sociais, né? Quem quiser te seguir, né? A sua visão aí sobre democracia, advocacia. Se você quiser deixar algum recado, esse momento é seu. Se alguém quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é flaviagarbim.adv. É o meio mais fácil de comunicação que terá comigo. E o que eu posso deixar aqui de recado justamente para as mulheres e para os homens também, né, que a gente venha lutar independente do seu gênero, independente se você é homem, mulher, mas abra espaço para as mulheres, porque existe muita mulher aí com competência e com valor, mulheres de valor e que agregam toda essa competência, todo esse valor dentro dos espaços de poder, porque de fato nós podemos e nós estamos aí cada dia mais conquistando espaços de poder. Essa luta não vai parar. Nós não vamos desistir enquanto houver mulheres que estão lutando por isso. É isso aí, doutora. Obrigado. Obrigado a você que ficou até agora, tá? E você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe nas redes sociais, porque trazemos aqui realmente autoridades do direito, né, com temas extremamente relevantes para que essas temáticas jurídicas sejam realmente difundidas. Então, é importante você se inscrever no canal Podcast Café com Justiça e canal da Rede Fox TV.
E aqui a gente está aqui para poder lutar com você, ombrear lado a lado. Mulher, você não está sozinha. Obrigado, até mais, até o próximo episódio.